A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou Misael Freire. No vídeo de hoje eu vou fazer um pequeno resumo sobre o estudo que nós tivemos hoje pela manhã, ali no Templo Central, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional. Estava ali nesta manhã ministrando, a palavra de Deus para a Santa Igreja, o pastor Nerildo Acioli, lá do estado de São Paulo, e estava hoje nesta manhã pregando e trazendo um ensinamento muito bom, da qual eu anotei aqui alguns pontos que eu achei muito interessante e eu vou estar compartilhando com vocês. O texto base escolhido pelo pastor foi a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15 e 16. No versículo de número 15, ele faz assim uma pequena explicação sobre este versículo, que diz assim: bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O pastor Nerildo Acioli, ele vê esse versículo como uma hipérbole. Então ele faz essa pequena comparação com uma hipérbole, devido ao fato de uma hipérbole ser um exagero, uma figura de linguagem, na qual ali o apóstolo Paulo, ele não querendo dizer totalmente todos os da Ásia, mas ali foi, de uma certa forma, ele se expressou como se todos houvessem abandonado. No versículo de número 16, ele expõe o fato de Onesíforo não ter vergonha e recriar a Paulo. Aí ele coloca o termo recriar, ele explica, ele expõe a sua análise da forma que Onesíforo, ele, no sentido de animar, ele levava ânimo ao apóstolo Paulo durante o momento das suas prisões, e também recriar no sentido de consolar, ele o consolava, e também era um irmão na fé que levava alegria ao apóstolo Paulo. Então, nesses momentos de prisões, de cadeia, nós podemos observar aqui, também conforme a análise do pastor Nerildo Acioli, que é tão bom quando no momento de dificuldade, de desânimo, alguém nos leva alegria, ânimo e conforto. E esse foi o papel da qual Onesíforo levou até Paulo, e assim ele também se alegrou bastante com a presença desse amado irmão. O pastor também colocou 3 tipos de decisões que uma liderança deve tomar. Então ele explicou, deu vários exemplos, exemplos da congregação onde ele congrega, das ovelhas que ele cuida, que ele pastoreia. Então ele deu muitos exemplos, ele é uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, muito animado. E desses 3 tipos de decisões que uma liderança deve tomar, a primeira é tomar cuidado com decisões levadas pelas emoções. Então devemos, nós como líderes, ou você que tem um cargo de liderança, que você deve tomar muito cuidado na hora de tomar uma decisão e não se deixar levar pelas suas emoções. Segundo, devemos tomar decisões baseadas na razão. Então, nós devemos procurar, na maioria das vezes, na maior parte, na obra de Deus, tomar decisões baseadas na razão, na lógica. E em terceiro, tomar muito cuidado com decisões baseadas em opiniões. Devemos tomar, amados irmãos,
tomar muito cuidado na hora de decidir, de tomar uma decisão, de liderar, e essas nossas decisões forem baseadas em opiniões. Claro que é muito importante você ouvir a opinião do seu colega, do seu amigo, né? Do obreiro, do auxiliar, do coordenador, do pastor. Enfim, é muito bom ouvir opiniões, mas devemos tomar cuidado para que não venhamos a tomar decisões baseadas somente nessas opiniões, porque bem nós sabemos que muitas das vezes a opinião pode ser boa, pode ser construtiva, mas também algumas opiniões elas são muito negativas e ao invés de construir, elas destroem. Então, ele colocou esses 3 pontos. Eu estou falando aqui de forma mais rápida e de forma mais resumida, mas hoje pela manhã ele deu muitos exemplos, citou vários exemplos do dia a dia, do cotidiano dele, da família dele, da congregação, aonde ele congrega, no estado onde ele vive, lá no estado de São Paulo, na região sudeste do nosso país. Foi uma bênção de Deus. Não acabou, ainda tem mais. Também eu anotei algumas frases dele, umas frases pessoais que ele repetidamente citou, né, para a congregação. E nós repetimos essas frases para que aquilo ficasse gravado na nossa memória. Então ele usou uma metodologia muito interessante, que é a repetição. Frases, pontos marcantes, pontos, tópicos muito importantes da qual ele gostaria que a igreja lembrasse, recordasse, memorizasse. Eu contei, na maioria das vezes ele repetia aquele tópico, aquela frase, no mínimo 3 vezes, algumas até muito mais que 3. Então, de tanto ele repetir essas frases, eu acabei lembrando, guardando e memorizando, e aqui eu vou trazer para vocês algumas das frases que ele expôs ali no estudo que foi hoje na manhã. Uma das frases muito marcante nesta manhã, que eu a considero importante para a minha vida. Toda decisão, por menor que seja, há um preço a ser pago. Vou repetir. Toda decisão, por menor que seja, há um preço a ser pago. E toda decisão, por menor que seja, há uma glória a ser recebida. Louvado seja Deus. Vou repetir essa segunda parte. E toda decisão, por menor que seja, há uma glória a ser recebida. Louvado seja Deus. Também falando ali sobre... ele entrou assim num assunto que abordou sobre o namoro cristão na igreja. Aí ele citou um exemplo, né? E um jovem o procurou para que ele desse sua opinião, seu conselho, tudinho. Aí o jovem fez a pergunta, tudinho. E eu achei muito interessante a resposta dele. Ele disse assim: a igreja não é laboratório para se fazer experiências, vírgula. Isso falou em relação a namoro na igreja. Então, jovens, solteiros, por favor, tomem muito cuidado. Ok? Vou repetir para vocês. A igreja não é um laboratório para se fazer experiências. Louvado seja Deus. Outra frase e outro momento muito marcante dito pelo pastor Nerildo Acioli o que mais me chamou a atenção. É algo muito simples, muito legal, muito bacana, que eu achei da parte desse pastor. Toda vez que alguém se aproximava dele e conversava com ele, ou quando alguém ia até ele e solicitava ali que ele participasse de uma selfie, de uma fotografia, né? E todos os que foram até ele, ou para conversar, ou para fazer perguntas, ou para pedir qualquer outro tipo de informação, e também tirar uma foto, uma selfie, ele educadamente perguntava o nome da pessoa. Eu achei isso muito, muito interessante.
Porque aqui no estado do Amazonas, aqui na cidade de Manaus, eu já vi muitos pregadores vindo de outros estados, principalmente da região sul e sudeste do nosso país. E ele é da região sudeste. E o que eu achei mais interessante, entre todos os pregadores muito importantes na obra de Deus, na igreja e nas Assembleias de Deus, é que esse pastor, ele fazia questão, ainda que ele não conhecesse, não soubesse quem é a pessoa, ele perguntava como é o nome do irmão, como que o irmão se chama, muito educadamente, por mais que ele não conhecesse ali a pessoa, mas eu acredito que num momento futuro, essa pessoa pode revê-lo em um evento ou num culto, ou alguém pode, quem sabe um dia, se mudar daqui do estado do Amazonas e ir morar no estado de São Paulo. Pode ser que essa pessoa possa revê-lo lá no sudeste do Brasil, e assim ele, não sei se é uma opinião minha, ele pode se lembrar da pessoa e quem sabe até do nome da pessoa. E olha, gente, eu acho isso muito importante. Então você que é pregador, que sempre está aceitando convites para pregar, né, para evangelizar e tudo, quando alguém se aproximar de você, pergunte o nome da pessoa, pergunte o nome do irmão e converse com ele, dê toda a atenção para ele, porque isso, irmão, fica guardado na memória da gente, né? Isso fica processado aqui durante muitos e muitos anos e com certeza o pastor vai retornar ao seu estado, ao estado de São Paulo, mas no meu caso, na minha experiência, eu vou guardar daquele pequeno momento que nós tivemos ali pela manhã, boas lembranças dele, uma boa referência dele, né? E também hoje à noite vai continuar com um culto geral do DJA aqui em Manaus. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Almanaque da Bíblia, eu gostaria de pedir encarecidamente que você nos ajude. O seu like, o seu compartilhamento é muito importante para o canal, mas a sua inscrição é muito mais importante. Então, desde já eu agradeço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.